Fala pessoal, tudo bem? Professor Thiago Nicol na área, professor do canal aí Matemática para Todos. Fizeram hoje a prova de agente educador? Achou a prova incompatível, difícil? Não entenderam alguma coisa? Então fica de olho aí nas minhas resoluções e no meu gabarito extraoficial. Então solta a vinheta aí. Então galera, vamos aí à primeira questão da prova. Uma questão simples, né? Sem muitos problemas. Eu acho que foi assim, a questão para o cara não zerar a prova, por assim dizer, né? Inclusive, quem assistiu meu aulão ontem, de véspera, aulão premonição aí, foi um dos assuntos que eu falei na prova. No aulão, né? E estava aí na prova. Bom, é uma questão que vai versar sobre regra de 3 simples inversa, tá? Então, acompanhe comigo o enunciado, pessoal. Todos os dias, João vai a pé de casa para o trabalho. Quando vai caminhando a 5 km por hora, leva 30 minutos. Quando vai correndo, completa o trajeto em 20 minutos. Dessa maneira, pode-se concluir que João corre a uma velocidade de... Pessoal, então é só montar aí a regrinha de 3. Como assim? Ó? Com 5 km por hora, ele vai fazer aí o trajeto em, no caso, 30 minutos. Beleza? Para 20 minutos, que é o trajeto dele correndo, né? Ele vai ter x km por hora. Beleza? Tranquilo? Bom, só fazer isso aqui, né? Então, observa, setinha para baixo. Lembra, com 5 km por hora, ele faz o trajeto em 30 minutos. Na segunda situação, ele tem o quê? Um tempo menor, né? Que ele percorreu aí esse trajeto. Se ele está fazendo esse trajeto no tempo menor, é porque ele aumentou a velocidade. Então, é o que? Inverso. Como é que vai ficar aqui? 5 sobre x é igual a 20 sobre 30. Então, eu vou ter 20x igual a 150. X vai ser igual a 150 dividido por 20. Logo, x vai ser igual a 7,5 km aí por hora. Gabarito correto aí dessa questão, de acordo com os meus cálculos, letra A. Galera, uma coisa muito importante, como a gente sempre fala, gabarito extraoficial. É pelo meu entendimento, a banca pode ter um outro entendimento, beleza? Maravilha. Vamos lá, próxima questão, galera. Ó. Questão de número 12. Numa confraternização de fim de ano, uma empresa oferece um prêmio ao funcionário que acertar o seguinte desafio. Qual o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que se possa garantir que nele há pelo menos uma pessoa nascida no mesmo mês? Para ganhar o prêmio, o vencedor deveria concluir que o número mínimo de pessoas é... Galera, olha só, essa questão é bem interessante, tá? Então, pensa comigo aqui. Para ter uma pessoa, imagina que eu tenha, no caso, o ano ele tem 12 meses, correto? Então quando eu falo assim, bom, vamos pensar que eu estou numa roda de amigos, qualquer aí, tá? E pensando assim, eu quero que, no caso, nesse grupo aí, eu tenha que, pelo menos, uma pessoa faça aniversário no mesmo mês que a outra. Como é que a gente pode pensar nisso? A gente lembra sempre daquele teorema do azarado, que a gente conhece, né? Que a gente pensa na pior possibilidade. Então pensa, para que isso aconteça, se um ano tem 12 meses, vamos supor que cada um faça aniversário em um mês. Para ter uma pessoa que faça aniversário no mesmo mês que a outra, obrigatoriamente a gente tem que ter o quê? 13 pessoas. Com 13 pessoas a gente garante, né, que o quê? Que nesse caso aí, no caso, a 13ª pessoa, ela vai fazer aniversário em um dos meses, já que a gente tem um ano, 12 meses, beleza? Então a ideia era ter algo assim. Pessoal, pensa comigo, eu tenho 12 meses, certo? Bom, de acordo com o que ele falou aí, né, o que acontece? Pelas opções, a gente teria a seguinte forma, ó, 10 vezes 12 mais 1, tá? Ou seja, eu teria o que aqui? Numa roda, eu teria que ter o que? 120 mais 1, ou seja, 120 pessoas, de tal forma, de acordo com as opções, o número mínimo
para que eu compusesse essa situação, tá certo? Então, o que acontece? O vencedor deveria concluir que o número mínimo de pessoas deveria ser 121. De acordo com isso, para o meu gabarito, letra B aí, tá certo? Tranquilo? Beleza? Maravilha. Continuando. Galera, na próxima questão de número 3 aí, uma questão de média aritmética simples. Inclusive, no aulão passado, não no último, de ontem, mas no primeiro aulão que eu dei para a gente educador, eu falei sobre esse tema aí, sobre estatística, né, um dos elementos que eu falei lá, sobre média aritmética simples, tá? Bom, uma escola institui que cada professor deveria fazer 3 avaliações para compor a nota bimestral. Uma aluna dessa escola, após fazer 2 avaliações em uma das disciplinas, obteve as notas apresentadas na tabela abaixo. Então tem lá, avaliação 1, avaliação 2, avaliação X. A nota mínima da terceira avaliação para que essa aluna alcance a média 7 deverá ser. Então lembrar, aí tem aí as opções, né? Lembrar que a média aritmética é o quê? A soma dos valores dividido pela quantidade desses valores, certo? Como eu tenho aqui, no caso, 3 valores, eu tenho 5 mais 8 mais x dividido por 3. E isso tem que ser igual a média quanto? Uma média 7, que ele falou, certo? Então, ó, como é que vai ser isso? Ó, 5 mais 8 mais x dividido por 3, já que é a quantidade, tá certo? Isso vai ser igual ao quê? A 7. Bom, esse 3 passa para lá multiplicando, como é que vai ficar? 5 mais 8 mais x igual a 21. Então eu tenho 13 mais x igual a 21. Logo, x vai ser 21 menos 13, que vai dar 8. Logo, o gabarito correto dessa questão aí, alternativa letra B de bola aí. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Bom, vamos lá. Continuando. Próxima questão aí, a questão aí de número 14, né? O quadrado mágico é uma matriz quadrada de ordem n, cujos elementos são números inteiros 1, 2, papapá, n ao quadrado, sem repetição, de tal modo que todas as linhas e todas as colunas têm a mesma soma, que se chama constante mágica. Considerando o disposto acima, é correto afirmar que a constante mágica de um quadrado mágico de ordem 15 é... Galera, para fazer essa questão aí, tinha que ter em mente uma relaçãozinha que você matava rapidinho, tá? Então, qual era a relação? Era essa aqui, ó, n vezes n ao quadrado mais 1 dividido por 2, onde o n vai ser a ordem. Como a ordem é 15, bastava substituir aqui. Eu tenho, ó, 15 vezes 15 ao quadrado mais 1 dividido por 2. Ou seja, eu teria 15 vezes 225 mais 1 sobre 2, 15 vezes 226 sobre 2, aí eu teria 15 vezes 113, e isso daria valor de 1.695. Galera, essa questão aí não é novidade, tá? Já caiu em um vestibular, não me recordo agora qual especificamente. Se você procurar na internet, você vai encontrar. Não é novidade aí no mundo dos concursos. Eles colocaram aí para poder, enfim, ferrar o candidato, né? Assim, acho que grosso modo foi esse o trabalho aí da banca, tá certo? Vamos lá, continuando. Assim, né? Então o gabarito correto seria a alternativa letra C aí, nessa questão. Observa que bastava saber a relação, substituir o valor, calculava diretamente, sem mais nem menos, direto ao ponto. Agora o ponto é lembrar, né, ou saber dessa relação aqui, tá certo? Beleza? Maravilha. Vamos lá, próxima questão aí, questão de número 15. Galera, essa questão é uma questão, na verdade, que ela envolvia aí um pouco de equação de primeiro grau e um pouco de porcentagem, tá? Diz o seguinte, ó, uma padaria está fazendo uma promoção na venda de pães, na qual você compra X pães e ganha X% de desconto, sendo P o preço unitário do pão. A equação que representa o valor a ser pago por X pães comprados nessa padaria é... Minha solução, né, que assim, eu tentei fazer mais próximo possível do aluno, é o seguinte: você pegava um valor arbitrário, isso aí, inventava esse valor e substituía de acordo com aquela situação ali para ver o valor final a ser pago. Feito isso, você pegava esses valores e substituía nas opções para ver qual é o valor que dava certinho. Como assim? Olha só, vem aqui comigo.
Galera, pensa na seguinte situação. Imagina que o preço, né, sei lá, seja P igual a 1, tá? E eu vou ter aí, no caso, X igual a 20 pães, tá? Como ele está falando aí, uma padaria está fazendo uma promoção na venda de pães, na qual você compra X pães e ganha X% de desconto, sendo X o preço do pão. A equação que representa o valor a ser pago por X pães comprados nessa padaria é... Então, olha só, o que acontece? Se o preço de cada pão for 1, você vai ter o que aí? A conta de 20, correto? Mas como a quantidade é 20 pães, ou seja, você vai ter 20% de desconto, ou seja, você vai ter 20 menos 20%, teria um valor de 16. Então o valor a ser pago aí seria 16. Repetindo, eu aqui estou colocando valores arbitrários para poder testar o que ele está falando. Tranquilo? Bom, dito isso, eu vou pegar esses valores e jogar na opção. Galera, de acordo com essa questão aí, o gabarito correto seria letra A. Aqui, vamos pegar para você ver. Ela está dizendo o seguinte, ó, P de x menos P sobre 100 vezes x ao quadrado. Aí é a equação correta. Ó. Vamos substituir? Fazendo aqui, ó, então eu vou reescrever aqui, P de x menos P sobre 100 vezes x ao quadrado. Substituindo os valores, ó, como é que vai ficar? Eu tenho V de x é igual a 1 vezes 20 menos 1 sobre 100 vezes 20 ao quadrado. Bom, o que acontece? Aqui eu fico com V de x vai ser igual a 20 menos 1 sobre 100, 20 ao quadrado vai dar 400. Então, ó, eu tenho V de x vai ser igual a 20. Aqui vai ficar como se fosse, eu corto os zeros, como se fosse 20 menos 4. Ou seja, V de x vai ser igual a 16. Então, exatamente de acordo com a gente propôs inicialmente aí. Então, gabarito correto, alternativa aí, letra A. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Bom, galera, continuando aí. Depois disso, nós tínhamos a questão aí do estacionamento. Pessoal, muito importante, olha a interpretação. Várias pessoas vieram reclamar comigo, dizendo que não concordavam com o gabarito nessa questão aí, que era a letra B, que não sei o quê. Galera, primeira coisa, tá? Antes de enunciado, quando ele fala lá sobre as situações, estacionamento A, automóvel permanência durante 5 horas. Né? Muita gente reclamou, falou que era... Não, Thiago, não é letra D, é letra B. Só que assim, vocês esqueceram de uma coisa. Vocês estavam testando, né, os valores para cada opção aí. Estacionamento A deu, sei lá, 10. Aqui para o C deu 11. Ah, não. 10 é mais barato, então é a letra B. Não, não é isso. Você tem que atribuir o valor para cada estacionamento, tá certo? Em cada opção e ver realmente qual é a opção mais barata. Vocês vão ver que realmente dá a letra D, tá certo? Então olha só, vamos ler o enunciado aqui antes de tudo. No centro de Madureira, a oferta de estacionamentos particulares é grande. 3 estacionamentos consultados cobram da seguinte forma. Estacionamento A, 4 pela primeira hora, 2 por cada hora subsequente. O B, 5 por hora. O C, 7 pela primeira hora, 1 por cada hora subsequente. Será mais vantajoso financeiramente guardar o veículo? Então, tinha as opções A, B, C e D. Você teria que, no caso, analisar uma por uma até achar a correta. Para a gente não perder tempo, eu vou direto na questão, na opção que eu marquei, que é a letra D. Olha só, estacionamento C, caso o automóvel permaneça durante 8 horas. Para 8 horas, como é que vai ficar? Para o estacionamento A, eu tenho a seguinte situação. 4 pela primeira hora, mais 2 por cada hora subsequente. Então ele vai pagar 4 mais 2 vezes 7. Por que 2 vezes 7, Thiago? Não são 8 horas? A primeira hora ele paga o valor fechado de 4. E depois o que sobrar, 2 por cada hora. Se a primeira hora já foi, sobram quanto? 7 horas. Então por isso eu tenho o quê? 4 mais 2 vezes 7. Se fizer essa continha aqui, isso vai dar 18. Tá certo? Para o B, o que ele falou aqui? 5 por hora. Então o que vai acontecer? 5 vezes 8, isso vai dar 40. E para o C,
é o quê? 7 pela primeira hora e 1 por cada hora subsequente. Então eu vou ter o quê? 7 mais 1 vezes 7. Isso aqui vai dar 14. Então observa que 14 é mais barato do que o A, certo? Do que a 18. Então o gabarito correto, letra D de dado aí. Respondendo ao pessoal que estava insistindo que era a letra B de bola, vou fazer aqui rapidinho para vocês entenderem, tá? Já sabemos que a letra D é a resposta correta. Agora, só para ratificar o raciocínio, vou fazer agora baseado nos dados da letra B. Tá bom, pessoal? Olha só para a gente ver aqui, olha o que ele falou. No estacionamento, caso o automóvel permaneça durante 5 horas. Então, para 5 horas, olha só, eu vou ter o quê? 4 para a primeira hora, mais o quê? 2 vezes 4, ou seja, isso vai dar aqui, 4 mais 8 dá 12. Só que não tinha que parar aí, tinha que fazer o quê? Comparar com os outros estacionamentos, para ver o preço, não é isso? Então, olha só, para B, 5 por hora. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vai ficar 5 vezes 5 vai dar 25. E para C, seria o quê? Eu teria 7 mais 1 vezes 4, ou seja, eu teria 7 mais 4, 11. Então olha aí, galera, olha aí vocês dando mole. Cuidado com isso. Perceba, C é mais vantajoso do que A. Então nesse caso a B está errada, beleza? Tranquilo? Maravilha. Então repetindo o gabarito dessa questão aí, alternativa letra D de dado. Tranquilo, vamos lá. Continuando. Essa questão aí, galera, é uma questão de princípio multiplicativo, tá? Diz o seguinte, um grupo de amigos, a fim de se comunicar em sigilo, utiliza 5 símbolos para criar uma linguagem código, na qual cada palavra contém de 2 a 4 desses símbolos. O número de palavras possíveis na linguagem desses amigos é... Pensa comigo, olha só, ele não está levando em consideração o que leva a palavra assim de forma relevante. Está de olho o quê? Nos símbolos. Então, se tem de 2 a 4, eu posso ter uma opção, uma palavra para 2 símbolos, uma opção para 3 símbolos, uma opção para 4 símbolos. Então, por que o princípio multiplicativo? Pensa comigo. Para 2 símbolos, ele tem quantas opções? Ele vai ter 5 e 5, certo? Ou seja, ele vai ter 25. Bom, para 3, ele vai ter o quê? Ele vai ter 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 125. E para 4 ele vai ter o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai dar o quê? 625. Qual é o total de palavras? Basta somar aí os 3 casos possíveis. 25 mais 125 mais 625. Fazendo essa continha, galera, a gente vai encontrar o valor de 775. Gabarito correto aí da questão, alternativa letra C aí. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Vamos lá, continuando. Galera, próxima questãozinha aí. Número 18. A figura abaixo representa um dado tetraédrico. Nesse dado, numerado de 1 a 4, o resultado do lançamento é o número que aparece no vértice superior. Considerando a soma dos números obtidos em 2 lançamentos de um dado tetraédrico, o valor de maior probabilidade para o resultado dessa soma é... Galera, o que acontece? Essa questãozinha aí não é novidade também, tá? Caiu alguma coisa parecida no vestibular da Unicamp. Depois procurem aí, tá? Na internet que vocês vão ver. Era outra pergunta que ele fazia, mas a forma do dado tetraédrico, até a foto, era parecida lá na questão do vestibular da Unicamp. Então, qual é a ideia aqui? Se você montar, né, imagina uma matriz aí, no caso, que eu vou ter os lados, né? Então, eu coloco aí lado 1 e lado 2, né? Então, eu vou numerar, na verdade, de 1 até 4, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, beleza? Da mesma forma, eu vou numerar aqui essas possibilidades. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3 e 4, tá?
Quando você coloca aqui as possibilidades, você vai ficar com 2, 3, 4, 5. Aí aqui vai ficar 3, 4, 5 e 6. Aí aqui vai ficar 4, 5, 6 e 7. E aqui vai ficar, no caso, 5, 6, 7 e 8. Aqui no caso, eu tenho no esquema da tabela, né, se você contar, na verdade, são 16 possibilidades. É a mesma forma, né, você pode entender com relação a aquele dado de 6 faces, que você coloca as possibilidades de lançamento, né? Pode sair 1, 2, 1, 3, enfim. A ideia é mais ou menos essa. O que acontece? Se você observar, né, o número que aparece aí com mais incidência é o quê? É o número 5, ele vai aparecer 4 vezes. Então, logo, qual vai ser o valor máximo aí possível? Gabarito, letra B, 5. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Vamos lá, continuando, pessoal. Bom, próxima questãozinha aí sobre probabilidade, tá certo, galera? Então, olha só, bem tranquila, tá? Essa questão, inclusive, caiu similar no vestibular do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Procura lá na internet que caiu aí, só que ao invés de ser, ele aqui colocou como, cadê? Flechas, no caso, né? Tribo e flechas. Na questão lá do vestibular, se eu não me engano, era sobre tiro, acertar, tá certo? O alvo também, só que com tiro, pistola, arma, beleza? Vamos lá. Olha só, os índios são treinados para construir, conviver, caçar e, sobretudo, proteger uma tribo. Os 2 melhores guerreiros de determinada tribo acertam uma em cada 4 flechas lançadas no alvo. Se os 2 atirarem suas flechas ao mesmo tempo, a probabilidade de o alvo ser atingido pelo menos uma vez é de... Galera, olha só, para acertar o alvo, eu tenho aí, no caso, 1/4. Agora pensa comigo, se eu tenho 1/4 de possibilidade, né, e o total aí seria 100%, qual seria, no caso, a chance dele errar? Né? Eu teria o quê? Para errar, isso vai ser o quê? 3/4. Agora pensa comigo. Bom, para os 2 errarem, né, eu teria o quê? Seria errar e errar. Ou seja, 2 errarem, eu tenho 3/4 vezes 3/4. Isso vai dar o quê? 9/16. Bom, só que olha só, se os 2 atirarem suas flechas ao mesmo tempo, a probabilidade de o alvo ser atingido pelo menos uma vez é de... Galera, se para errar os 2 é 9/16, para acertar é o quê? É o que sobra, ou seja, 1 menos 9/16 avos. Como é que vai ficar isso aqui? 16 menos 9/16, isso aqui vai dar 7/16 a probabilidade. Gabarito correto da questão, alternativa aí, letra D de dado aí. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Bom, e para fechar aí o gabarito, galera, vamos lá. A questão de número 20, uma questãozinha em geometria espacial para usar aí semelhança entre cones, tá? Também não é novidade, galera. Procurem aí, ó, prova da ESA, Escola de Sargento das Armas, tá? No caso, concurso para sargento do Exército. Procura na internet, você vai achar. Já caiu bem parecido, também não é novidade aí. Bom, galera, então aqui comigo rapidinho, ó. Tem aí, no caso, esse tanque no formato invertido, né, como falou, ó. O tanque na figura acima tem a forma de um cone invertido com 18 metros de profundidade. Esse tanque está completamente cheio com 1000 litros de água e 7000 litros de óleo. A altura da camada de óleo é... Galera, olha só, muito, muito importante aqui. Primeira coisa, lembrar que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, tá? Então o que acontece? A gente usava uma relação aí de semelhança entre cones. Qual era a relação? Basta fazer o seguinte, ó, o volume maior, lembrar, sobre o volume menor.
vai ser igual, no caso, às alturas, né? Altura maior sobre altura menor, que nesse caso aí é o que ele quer calcular, certo? A altura do óleo. Pessoal, olha só, é muito importante, tá? O que acontece? A altura, no caso, o volume maior, no caso, né, o total, é o que? É composto de água e óleo. Ou seja, eu tenho 1 mais 7.000, não é isso? Se eu tenho 1 mais 7.000, aliás, 1 não, 1.000, né, no caso, 1.000 mais 7.000, eu vou ter o quê? 8.000. Mas lembra, 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Como eu tenho 8.000, eu tenho o quê? 8, certo? Ou 8 metros cúbicos. E o volume menor é o quê? De 1.000, que equivale ao quê? A 1 metro cúbico, ou seja, 1. Tá certo? Bom, e a altura maior? Quem é a altura maior? Nesse caso, a altura maior é a altura total, 18. Tudo bem? Então eu vou ter o que aqui? De acordo com a relação, né? Eu vou ter o volume maior sobre o volume menor, sobre a altura maior e a altura menor. Isso aqui a gente traduz, né? Tem que ser elevado o quê? Ao cubo, tá certo? Então como é que vai ficar isso aí? Pessoal, olha, eu tenho aqui 18 ao cubo sobre a altura menor, né? Vou chamar de x ao cubo, tá certo? Então como é que vai ficar aqui? Eu tenho que 8 vai ser igual a 18 ao cubo sobre x ao cubo. Primeira coisa aqui, pessoal, para poder fazer essa simplificação, fácil. O que a gente faz? Basta aqui simplificar os dois membros dessa equação por raiz de índice 3, ou seja, raiz cúbica, tá certo? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Raiz cúbica de 8 vai ser 2. Isso vai ser igual. Bom, raiz cúbica, aqui como está tudo ao cubo, né, dentro desse radicando aí da raiz, eu vou ter o quê? 18 sobre x. Ou seja, eu tenho que 2x vai ser igual a 18, x vai ser igual a 18 sobre 2, logo x igual ao quê? 9 metros. Logo, o gabarito correto aí, segundo as minhas resoluções, vai ser letra C aí. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então é isso, galera. Pessoal, algumas considerações aí sobre a prova como um todo. Dentro dos concursos aí, não foi novidade, tá? É muito comum cair aí nessas provas e tal. Para o concurso civil, a gente tem que ser racional. Dada a situação atual do país, algumas outras variáveis embutivas, né? O salário para esse concurso como um todo, muitas pessoas estavam muito tempo sem estudar. Então, assim, dadas as outras variáveis que pesaram, na minha opinião, foi uma prova de médio para difícil, tá? Diria que mais assim até difícil. Tem algumas questões que realmente você conseguiria fazer sem problema, agora outras só para aqueles que estavam já estudando há algum tempo, tá certo? Então, assim, no geral, eu achei uma prova meio complicada, tá certo? Acredito que uma galera aí tenha tirado o mínimo para poder safar, para poder ficar aí no cadastro de reserva, tá? Galera, por favor, fica de olho aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Por favor, marca aquele seu amigo que também fez o concurso, ou então compartilha nos grupos de WhatsApp. A ideia aqui do canal é ajudar, levar material de qualidade. Qualquer dúvida, qualquer questão, me procura lá no Facebook, Thiago Nicol. Pode mandar sua dúvida que eu vou ter o maior prazer aí em te atender. Galera, por favor, também não esquece lá de ver o Instagram e as outras redes sociais, beleza? Fica de olho aí, que vão subir durante aí as semanas material de qualidade para concurso de PEF. Se você não se der bem nesse concurso de agente educador, não fica triste. Bola para frente, vamos com tudo aí, que vai vir PEF na frente aí, beleza? Então, um grande abraço, bons estudos, fui!